Você tem 50 minutos para fazer a sua apresentação. Então, neste momento, eu passo a palavra a você. Ok. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado especial a todos os professores que aceitaram fazer parte aqui da nossa banca. Meu trabalho é otimização paramétrica de redes neurais artificiais aplicadas no processo de soldagem com dataset reduzido. Fui orientado pelo professor Dr. Luiz Eduardo dos Santos Pais, como já mencionado. Agora vamos para a parte que interessa. Então, dando um overview, uma introdução sobre o que é o meu trabalho, nós temos que falar então das características do que é a soldagem MAG. A soldagem MAG é caracterizada por uso de um arame contínuo, que ele é alimentado automaticamente. Isso faz com que o nosso processo de soldagem MAG seja um processo semiautomático, só que exige a configuração dos parâmetros, como, por exemplo, a tensão, corrente, fluxo de gás, pelo operador. Tem algumas vantagens, como a alta deposição, a velocidade da soldagem, capacidade de soldar em todas as posições e ausência de escória e maior eficiência. Só que nós temos também um fator humano atrelado à soldagem MAG, que é a execução da soldagem, que exige total controle pelo operador. A parametrização, quando se está em campo, é baseada em experiência, e também é caracterizado por ser amplamente versátil, mas também sujeito a erros. E para que a gente consiga atingir esse objetivo, nós temos aqui, então, que elaborar o problema de pesquisa e a nossa motivação. Quando o soldador está em campo, ele não tem disponível consigo os melhores parâmetros para fazer uma soldagem, ele vai depender totalmente da sua habilidade e experiência para que consiga atingir uma boa ou uma má solda. E para isso, ele precisa parametrizar a máquina para que ele consiga os melhores características geométricas possíveis. E para que ele consiga, após fazer essa parametrização, ele busca a qualidade de solda, que é a união da resistência da solda com a ausência de defeitos. E isso nos traz o nosso problema, que é como que auxiliamos o soldador a determinar os melhores parâmetros para uma soldagem MAG. E a partir disso, então nós vamos começar aqui com a nossa proposta de trabalho como eu vou fazer isso? É através de um programa de previsão de parâmetros para a soldagem MAG. E esse programa, nós escolhemos utilizar o uso de redes neurais artificiais devido à sua alta moldabilidade com dados não lineares e complexidade que nós temos na soldagem, mas para que a gente consiga os melhores parâmetros, os melhores resultados na rede neural, nós temos que atingir os melhores valores de arquitetura. Os dados que a gente insere de parâmetros na rede neural influenciam os resultados. Então, por isso, nós determinamos fazer uma otimização na arquitetura da RNA. Isso nos leva a um outro problema, que é a quantidade de dados. Em processos de fabricação, nós temos a indisponibilidade de uma ampla gama de dados, como em outras áreas das ciências, e isso nos faz trabalhar com um dataset reduzido. E para que a gente consiga combater isso, nós trabalhamos com algumas abordagens, como a geração de dados sintéticos, então gerar dados artificialmente, para que a gente consiga aumentar a nossa base de dados. E também, por fim, como a gente combate o overfitting. Overfitting aqui que pode ser gerado através de um sobreajuste sobre os dados na rede neural. Nós abordamos algumas metodologias, como o uso da técnica de validação cruzada, Live-one-out, e também de determinar os parâmetros da rede neural na fase de validação e não na fase de testes. E para que a gente consiga comparar isso tudo, nós utilizamos da regressão, alguns tipos de regressão para comparar os resultados com a rede neural, a técnica simplicial homológica aqui, para também comparar com a evolução diferencial que nós vamos utilizar na otimização, e a técnica de Kriging para geração de dados artificiais. Então, o nosso objetivo aqui se propõe, a partir da entrada
da solda que o soldador vai querer, da geometria de solda que o soldador quer, o meu sistema de predição de soldagem vai mostrar quais são as saídas que ele tem que colocar na máquina para que ele obtenha aquela solda do jeito que ele se propôs a ter. Então, agora vamos falar um pouco de cada assunto aí que nós temos e cada proposta da nossa tese. Primeiro, nas redes neurais artificiais, elas são inspiradas em uma rede biológica, então é inspirada no cérebro humano, em que nós temos um processamento de entradas, o processamento nas camadas intermediárias, nos neurônios que estão dentro, e temos as saídas. Por exemplo, uma rede neural pode classificar se uma imagem é um cão ou um gato através de um processamento. Então, temos a entrada e depois a saída. Algumas aplicações que nós temos aí no momento existem estudos para prever distorção em soldagem, processamento de imagem de solda, processamento também de qualidade de solda. Como algumas vantagens que nós temos para redes neurais é a predição de variáveis complexas, por exemplo, e algumas limitações tem uma alta demanda e necessidade de dataset, que é um dos nossos problemas. E, como eu falei, o desempenho e a eficiência do resultado da nossa rede neural depende da arquitetura. A arquitetura é composta por quantidade de neurônios, número de camadas que tem de processamento, alguns outros parâmetros menores. E, ultimamente, vem sendo adotada tentativa e erro como a obtenção desses parâmetros na maioria dos trabalhos. Temos alguns trabalhos que não fazem isso, como o trabalho de Mogadam e Colahan, que utilizam de otimização para encontrar os melhores parâmetros para uma rede neural, e esse também foi um trabalho que motivou o nosso. Então, partindo para essa parte de otimização da arquitetura. Otimização na engenharia é o nosso processo de encontrar qual que é a melhor solução para um problema, que a gente tenha restrições, então nós não podemos ir indeterminadamente para cada lado, nós temos restrições. Então, queremos encontrar ou um mínimo ou um máximo, global, no caso. E para isso, nós escolhemos a evolução diferencial para abordar esse problema, que é um algoritmo de otimização que é inspirado em princípios de evolução natural, tem características de resolver problemas complexos e não lineares. Sendo que agora já abordamos o tema da otimização da nossa arquitetura, nós temos que abordar a quantidade de dados que a gente tem disponível, que é reduzido. Fazer experimento não é algo tão simples. Por quê? Fazer experimentos pode te gerar aí variações, ruídos, restrições técnicas e orçamentárias. Orçamentárias é porque é caro fazer experimento para conseguir dados. E a partir disso, nós podemos ter um sistema que não se adapte bem a pouca quantidade de dados, não consiga exprimir bem o que aquele modelo está nos dando. Alguns desafios. Então, com quantidade pequena de dados, não consigo capturar todas as minhas variações. Tem limitações no treinamento e desempenho da minha rede neural, porque eu tenho representatividade reduzida. E para isso, nós temos aqui também a implementação da validação cruzada, que é uma técnica que nós utilizamos a Live OneOut, que utiliza um dado de teste por vez, enquanto todos os outros dados estão sendo utilizados na fase de treinamento e na de validação. Então, nós robustecemos a nossa base de dados com base nisso. Nós temos aqui também uma outra técnica para que a gente possa abordar esse problema da quantidade de dados reduzida, que é a geração de dados artificiais. Então, nós temos a possibilidade de aumentar os dados artificialmente. Um exemplo aqui, dessa imagem do gato, esse aqui seria considerado um dado. Agora, se eu quisesse aumentar a quantidade de dados, mesmo não tendo mais dados, eu poderia rotacionar essa imagem em algumas posições, colocá-la cortada, e isso seria uma geração de dados artificiais. E para isso, nós utilizamos aqui a técnica SDV, Synthetic Data Vault, que é uma técnica para geração sintética que que tenta manter as mesmas propriedades estatísticas dos dados originais. Já na parte de overfitting, validação, o overfitting ocorre quando a gente tem um algoritmo que se ajusta muito
aos dados que nós temos fornecidos, como nessa imagem aqui está mostrando o que é um good fit, um ajuste bom, e um overfit, um sobreajuste. E na RNA, isso pode ser evidenciado se não devidamente configurado. Para isso, na nossa RNA, nós separamos aqui os nossos dados em treinamento para a nossa rede, a validação que nós vamos obter um erro de acordo com o treinamento que foi feito. Só que o resultado final vai ser feito na fase de teste, com um conjunto de dados que não foi utilizado em nenhuma das outras etapas, e a parametrização da rede neural já foi feita na fase de validação. Então, a gente garante que a rede neural não está sofrendo um overfit aqui na fase de teste. E, por fim, nós propomos uma comparação das técnicas que foram utilizadas para que a gente saiba e tenha uma comparação entre cada uma. Primeiro, entre a rede neural, nós temos uma comparação com as técnicas de regressão, que são modelos mais simples, mas também bem robustos para serem utilizados. Nós temos aqui, na parte de otimização da arquitetura, o uso da evolução diferencial, que é a primeira técnica, e também a comparação com a homologia simplicial, que é o SHGO, uma técnica também de otimização que a gente possa comparar nossos resultados. E, por fim, na geração de dados sintéticos, nós vamos comparar o SDV, que é a nossa técnica principal, com o Kriging, que é um método estatístico que a gente utiliza para encontrar valores que não estão amostrados no nosso espaço de dados. E agora, passando aqui para as nossas questões de pesquisa, nós temos aqui, então, nós somos capazes de definir uma metodologia de parametrização otimizada do RNA sem utilizar técnicas de tentativa e erro? É possível prever parâmetros de configuração do processo de soldagem MAG através da geometria de solda e evitar o overfitting? É possível viabilizar o uso de dataset pequeno ou reduzido para a predição de soldagem? Nós podemos viabilizar o uso de um dataset aumentado artificialmente e conseguir bons resultados ainda? E técnicas de regressão podem ser mais viáveis que a RNA nesse caso de predição de soldagem? A partir disso, nós dividimos aqui nossas questões de pesquisas no que é contribuição e no que é ineditismo. Então, nós temos aqui a nossa parte de ineditismo, que é o uso aumentado de um dataset. Então, aumentar artificialmente o dataset é ineditismo, tanto no SDV quanto no Kriging aqui na nossa área de soldagem. E também a metodologia de parametrização da RNA, com essa complexidade e com esse processo, também é inédito. Para isso, aqui determinamos formalmente os nossos objetivos, que é desenvolver uma metodologia para otimizar variáveis de rede neural artificial, promovendo a aplicação de datasets pequenos no contexto da predição de soldagem MAG. E os específicos, que a gente quer entender as relações de entrada e saída, e analisar a parametrização da rede em cada uma dessas entradas e saídas. A otimização e comparação, ou seja, nós queremos comparar cada uma das técnicas que estamos utilizando com outras para verificar a viabilidade. Melhoria, a gente quer propor técnica de validação cruzada para a gente evitar o overfitting também. E a validação e comparação para a gente comparar os nossos resultados de RNA com a regressão. Agora, falando um pouquinho mais sobre cada processo que nós utilizamos aqui, soldagem MAG é uma técnica de soldagem por arco elétrico, que usa um consumível que é alimentado automaticamente. O arco cria um calor necessário para fundir o material. Aqui nós temos uma representação do nosso processo e a geometria de solda. Nós temos alguns desafios, como a habilidade do operador, é mandatória aí no nosso desempenho. O ajuste de parâmetro, tensão, velocidade de alimentação influencia diretamente no nosso processo. Para a corrente, ela é definida como a intensidade do fluxo no processo de soldagem, influencia aí na penetração e a estabilidade do nosso arco.
Uma maior corrente tem uma maior penetração, mas também tem mais risco de porosidade e respingo. A faixa ideal para a gente utilizar para corrente é de acordo com a espessura da peça e é otimizada para que a gente consiga equilibrar qualidade e produtividade de solda. A tensão é uma diferença de potencial entre o eletrodo e a peça metálica, controla o nosso comprimento do arco. Nós temos alguns desafios, se aumentar a tensão pode resultar em maior penetração, largura do cordão, mas também pode causar respingo, microestrutura grosseira e menor resistência mecânica. E depende também com a relação com o arco elétrico. Então, pode aumentar ou diminuir a penetração. Então, isso aqui é uma relação muito complexa que a RNA pode nos ajudar a entender. A elevação na tensão pode também aumentar o risco de defeitos como a mordedura e porosidade. Agora, falando da velocidade de alimentação, é a taxa com que o nosso arame é alimentado na nossa poça de fusão. Nós temos aqui uma relação com a velocidade de soldagem em si, porque uma velocidade de soldagem mais alta, mais rápido, você tem uma penetração mais rasa, só que o inverso é verdadeiro aqui com o nosso arame. Então, se a gente está alimentando ele numa maior velocidade, nós vamos ter mais deposição de material. Então, e a nossa velocidade é influenciada pelo diâmetro do eletrodo, a tensão, a velocidade, deslocamento, todos os outros parâmetros. E na vazão de gás, o fluxo de gás protege o nosso arco elétrico, evita a contaminação. E as vazões mais altas melhoram a nossa cobertura, tem uma penetração mais profunda, e uma zona, a ZTA, zona termicamente afetada, mais estreita, mas também pode aumentar respingo se a gente aumenta muito, como é visto aqui na imagem. Já o stick out é o comprimento do arame exposto entre a tocha e a peça, altera a penetração da solda e o calor transferido ao material. Na parte que a gente vai prever os nossos dados, ao invés de falar que é stick out, a gente vai utilizar a distância do bico e contato peça, para que seja mais fácil para o soldador entender o que é isso. Um stick out maior pode causar muitos respingos e transferência aqui de metal e formação de porosidades e afeta a qualidade da nossa solda. E aqui nossos parâmetros de geométricos da nossa solda, que é altura, tipo de chanfro, afastamento, espessura, largura, a espessura da chapa, isso que nós vamos utilizar no nosso trabalho. Agora, passando para a parte de rede neural, que é um ramo da inteligência artificial que está sendo aplicado, nós temos a definição que é composto a rede neural de entradas, tem um processamento e as saídas. Entre a entrada e a saída, nós temos uma função somatória, e em cada neurônio, em cada entrada aqui, nós temos os pesos que são ajustados através das técnicas que nós utilizamos aí. Esses pesos dão mais valor para uma resposta do que outra, para que a gente consiga uma previsão no final disso aí. Nós utilizamos também a técnica de backpropagation, que é calcular o erro no final e com esse erro vai voltando nas camadas anteriores para que os pesos sejam reajustados e sendo assim um processo iterativo. A learning rate, que é a taxa de aprendizagem que nós utilizamos, é o passo que nós damos entre o nosso peso inicial até o nosso peso que nos dê o melhor resultado. Ou seja, isso pode significar, se eu tiver um learning rate muito grande, eu posso sair de um resultado que não seja bom para outro resultado bem longe que não seja bom e a gente não vai conseguir encontrar o melhor. E se ela for muito pequena, eu posso ir muito devagar para onde seja o meu melhor resultado. Então, definir qual que é a learning rate melhor é uma tarefa complexa também. As RNAs estão utilizadas em diversas áreas, como reconhecimento de imagem, previsão financeira, processos industriais. Nós temos diversos desafios aqui, utilizando soldagem em RNAs, como desde o ano de 2010, temos problemas quando existem trabalhos que mencionam a pouca quantidade de dados, que
que tem em processo de fabricação e que uma rede neural precisa de muitos dados para que consiga ter um bom resultado, desde a comparação aqui com técnicas de regressão, também para tudo isso na área de soldagem, otimização de parâmetros de corrente, por exemplo, previsão de penetração e formato de cordões. Então, nós temos diversos trabalhos nessa área. E também nós temos trabalhos na parte de otimização dos parâmetros da rede, não só na área de processo de fabricação. Aqui eu fiz um background com áreas diversas, onde que existe a parametrização da rede neural, porque em soldagem em si não é tão comum. A gente não teve tantos trabalhos ainda. Então, tem diversos trabalhos aqui, como utilização de algoritmo diarético para prever séries temporais, outros algoritmos como BSA, para que a gente tenha um melhor controle de baterias, outros algoritmos aqui como o Memetic algoritmo para pesos e camadas. Então, depende muito aqui, mas temos estudos desde os anos 2000 até recentemente, nós temos diversos autores abordando esse tópico. E um dos trabalhos que nos inspirou foi o de Mogadam e Colahan, que também analisa um método para determinação do parâmetro de arquitetura da rede neural para um caso de soldagem, só que ele restringe um pouco mais o escopo de trabalho, não quer descobrir tantas variáveis, ele foca mais em neurônios e camadas, enquanto a gente aborda um pouco mais de variáveis e aumenta a complexidade do nosso trabalho. Não promove comparação com outras técnicas também, mas ele permite falar que é possível, sim, fazer uma parametrização e conseguir valores melhores. Então, no nosso caso aqui, nós mudamos com a nossa soldagem, que é a MAG. Nós não vamos visar apenas a resistência da junta, mas também o desenvolvimento de uma aplicação prática para o soldador, que resulte em algo bom aí para todos. E na parte em que nós vamos fazer uma comparação entre regressão e RNAs, nós temos aqui uma característica da regressão. Nós temos múltiplas entradas e uma saída única. É um método mais simples de ser implementado, tem um custo computacional menor, mas não se comporta tão bem com dados não lineares. Já as RNAs têm múltiplas entradas, múltiplas saídas, é um método mais complexo, mas só que também se comporta melhor com dados não lineares. Visto isso, nós temos alguns desafios. Existem alguns trabalhos que compararam aqui regressões e redes neurais em predição em soldagem, e nós temos resultados divergentes. Enquanto um autor encontrou que a regressão foi levemente superior à rede neural, o outro encontrou que a rede neural superou o desempenho da regressão na previsão de parâmetros de soldagem. Aqui nós temos também agora a parte de revisão bibliográfica do que foi feito sobre geração de dados sintéticos por SDV. Nós temos aqui trabalhos bem recentes, porque a técnica de SDV é uma técnica recente e não temos trabalhos aqui na parte de processo de fabricação. Ao que eu encontrei que foi mais próximo foi geração de dados para criação de ligas a partir de diagramas de fases, mas nós temos outros dados aqui em que o SDV foi utilizado para aumentar dados e foi eficiente. Já o Kriging, ele não é utilizado geralmente para aumentar dados, então não tem trabalhos que ele utiliza do Kriging para aumentar dados. Ele é utilizado para fazer a predição direta. Então, ele seria uma técnica de comparação com a RNA. Ele já faz uma predição, mas a gente está fazendo aqui uma abordagem diferente para o Kriging para gerar mais dados com eles. Então, com a utilização do SDV para criar dados sintéticos de soldagem e do Kriging, aqui nós temos uma fase de ineditismo que já foi abordada lá antes. Então, para isso, vamos passar aqui para a metodologia de trabalho. Nosso problema é encontrar quais são os melhores parâmetros de inicialização da rede neural que forneça a melhor estimativa entre entrada e saída para um problema de soldagem MAG.
para isso, houveram alguns experimentos para que fosse gerado o dataset de soldagem. Aqui são os dados do experimento, que é perdão, é um tipo MAG. O material sai 1020, variamos a espessura da chapa, o arame foi o mesmo, o chanfro tiveram duas opções, o gás de proteção CO2, alguns tipos de abertura de raiz, tipo de junta de topo, ângulo de soldagem de 45 graus, corrente direta com polaridade, direção, soldagem puxada. Os parâmetros que nós temos disponíveis e que foram coletados nos experimentos é a espessura da chapa, o tipo de chanfro, afastamento entre peças, a altura do cordão e a largura do cordão. Então, esses são os parâmetros de entrada. É o que o soldador vai digitar para ele quer essas características e a partir dessas características, a minha saída do meu programa vai me dar qual é a vazão de gás que ele tem que usar, a tensão, a velocidade de alimentação do arame e o stick-out ou distância bico-contato PES. Foi utilizado o Python para fazer toda essa programação, para que consigamos também entender as relações, as correlações entre as variáveis de entrada e saída. Então, foi feito teste de correlação linear de Pearson e teste de correlação não linear de distâncias entre essas variáveis. Então, lembrando que essas foram os parâmetros que foram escolhidos para continuarem aqui e para irem para a nossa rede neural. Porque tinha aqui a corrente antes também, só que a corrente foi eliminada na fase de correlação, que já vai ser abordada em resultados. Então, aqui nossa representação, o que é a espessura de chapa, o que é a largura da solda, a altura da solda, afastamento, o nosso chanfro reto e o nosso chanfro em V, que são as nossas opções que utilizamos. Para a parte de aumento de dados artificiais, o que foi feito? Nós aumentamos em 50% nosso dataset original, em 100% e em 150% para testar essas três opções. Então, testamos essas mesmas opções com a técnica de SDV e com a técnica de Kriging. Nosso dataset original tinha 44 conjuntos de dados. E, a partir disso, foram incrementados em cada uma das condições. Foi utilizado também o Python para que a gente conseguisse gerar os dados artificialmente em SDV e também em Kriging. E agora nós partimos para uma parte interessante do trabalho, que é como nós garantimos que não vai ter um overfitting na fase de testes. Então, nossos dados foram separados em treinamento, que é essa parte da esquerda. Dentro do treinamento foram escolhidos alguns dados para validação e outros para teste. Todos esses dados são fixados, então em qualquer uma das simulações, são utilizados os mesmos dados para validação e os mesmos dados para teste, para que se tenha comparabilidade. Então, aqui na amostra padrão, separamos 80% para treinamento, 20% entre validação e teste. Na técnica Live One Out, a gente testa apenas um conjunto de dados por vez, enquanto todos os outros 4 que sobraram, que seria aqui 5 conjuntos de dados para teste, eles voltam para a fase de treinamento para robustecer o meu treinamento. Então, a gente treina um de cada vez aqui. Lembrando que a validação continua a mesma. Sempre os mesmos 4 conjuntos de dados para fazer a validação. E na técnica de aumento de dados, a mesma coisa. O que a gente está aumentando é o conjunto de treinamento. Eu não estou colocando dados artificiais para fazer a validação em teste, porque já são fixos de antes. E isso a gente garante que todos os parâmetros da rede neural estão sendo definidos na fase de validação. Na fase de teste, que eu vou apresentar os resultados só de teste, que são os mais importantes, esses resultados não têm influência com os parâmetros que foram encontrados antes. Então, nossa arquitetura, o que a gente vai otimizar? Quais são os parâmetros que a gente vai otimizar na nossa rede neural? Nós temos aqui os neurônios, que foram variados de 1 até 4.
A função de atividade, a ativação, que é a identidade, a logística e tangente hiperbólica. As camadas também foram variadas de 1 a 4. E o nosso alfa também, que tem a ver com o ajuste dos nossos pesos, taxa de aprendizagem também, varia de 0,01 até 0,1. As nossas saídas, então, nós sabemos o que a gente quer apresentar para o soldador: velocidade, vazão, tensão e stick-out. Esses são aqui os parâmetros que foram controlados e não controlados na nossa rede neural através do Python. Então, o que está escrito controlado foram coisas que nós incluímos no nosso trabalho. O que não está controlado, às vezes não é utilizado ou não precisa ser controlado. A gente deixa como é o padrão. Nosso critério de parada é o quê? Quando a gente atinge o menor erro de predição entre o valor real e o valor previsto pela RNA, quando a gente tem os menores valores, essa é a nossa função objetivo para a nossa otimização. E através disso nós utilizamos o erro médio percentual, o MAP. E esse erro médio percentual vai nos dar um valor aqui, por exemplo, 0,1, e isso significa que é 10% de erro, porque está sendo dividido pela mesma base, então nos dá um erro percentual. Então, todos os valores que estão escritos lá na tese, a gente pode interpretar como uma porcentagem também. E nossa otimização foi feita através da evolução diferencial. Nós precisamos, então, iniciando o nosso algoritmo de otimização, a gente gera um conjunto de dados, um conjunto de soluções candidatas, que são os nossos indivíduos. Na fase de mutação, aqui, nós combinamos as soluções para criar novas soluções. No crossover, que é o cruzamento, nós misturamos as soluções parentais para aumentar a diversidade de respostas. Na seleção, a gente avalia quais são as soluções para manter aquelas que melhoram o nosso objetivo, que é o MAP. E quais são as características? Isso aqui é uma técnica simples de implementar, é robusta para mínimos e máximos e requer poucos parâmetros de ajuste, como o F e o CR, fator de cruzamento e fator de escala. Aqui na nossa evolução diferencial, o que é a nossa população? A população é definida como número de camadas, neurônios, função de ativação e o nosso alfa. Então, essa é a nossa população que a gente está trabalhando na otimização. O que a gente quer otimizar? E após isso que a gente coloca os melhores valores na rede neural. E o que a gente está utilizando de função objetivo é a soma do erro da vazão, da tensão, do stick-out e da velocidade. A gente chama isso de erro total ou ET. Nossa estratégia para a evolução diferencial foi essa aqui que nós utilizamos. E aqui o fluxograma do algoritmo que nós temos. Então, inicialmente eu carrego o meu dataset. Depois de carregar meu dataset, eu vou separar ele em treinamento e em testes. Nessa fase aqui também pode estar incluída a fase de incrementação de dados, aumento de dados artificialmente. Inicio meus parâmetros tanto da evolução diferencial como homologia simplicial. Depois de inicializar esses parâmetros, passa o primeiro conjunto de dados aqui para RNA. RNA vai fazer o cálculo, se convergir, ok, volta para a evolução diferencial ou aqui para a homologia simplicial e vai ver se vai convergir o valor lá também. Se não convergir, reinicializa os valores com o crossover e a mutação com novos valores para que aí a gente consiga ter uma relação iterativa até que os melhores parâmetros sejam encontrados para RNA. E a gente selecione qual que é o menor erro, o menor map de todos esses. E para que a gente compare, nós pegamos todas as condições de dataset testada com Python, utilizando técnicas de regressão linear, múltipla, de Ridge e polinomial também. Então, agora, passando para a parte de resultados. Inicialmente, nós utilizamos aqui do pair plot, que é simplesmente plotar as nossas variáveis de entrada
e saída para que a gente consiga ter alguma noção visual do problema, se nós conseguimos identificar alguma correlação ou não. E, no caso, não é possível identificar alguma relação. Por isso, se foi necessário também passar para as partes de teste de correlação linear e não linear. Inicialmente foi feito um teste de correlação de Pearson entre as variáveis de entrada e saída, em que uma elipse maior indica uma correlação maior e uma elipse menor uma correlação menor. Nós tivemos aí correlações positivas aqui na velocidade, espessura, corrente, espessura, tensão, espessura, corrente, largura, stick-out, espessura, stick-out, largura. Então, onde tem as maiores elipses, nós temos algumas correlações maiores. A partir daqui, a gente também consegue, não só a partir daqui, como a partir da teoria do que é a soldagem em si, a tensão e corrente estão diretamente relacionadas. A tensão é ajustada pelo soldador. E sendo que as duas estão diretamente correlacionadas, então nós podemos retirar a corrente aqui do nosso problema. Porque se ele já ajusta a tensão, a corrente já vai estar relacionada também. Por isso que a corrente foi retirada do trabalho. Beleza, então, para que a gente garanta que a gente avalie as relações não lineares também, foi feito um teste aqui de distâncias, a correlação de distâncias, com o dataset original, em que a gente tem correlação negativa e positiva aqui através das cores, com um dataset sintético criado pela SDV e com um dataset criado por Kriging. O que a gente consegue ver aqui é que as mesmas relações que foram vistas lá no teste de Pearson também foram vistas aqui, o que significa que nossas correlações já foram abordadas ali no teste de correlações lineares. O SDV aqui, os dados sintéticos, mantiveram aproximadamente as mesmas características, assim como a técnica propõe, só que o Kriging teve uma diferenciação um pouco maior aqui na nossa correlação. Então, isso quer dizer que, a partir dos dados de Kriging, gerados por Kriging, não obteve uma característica tão parecida como os nossos dataset original. Então, passando em si para o nosso algoritmo, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era determinar qual número de população inicial a gente tinha que usar ali para a nossa evolução diferencial. E para isso nós fizemos testes iniciais. Esse sim foi tentativa e erro para que a gente conseguisse identificar qual seria a melhor população para usar. Então foi testado 10, 15 e 20 para a população da evolução diferencial e foi avaliado o tempo computacional para cálculo de cada uma delas. A gente consegue ver aqui que o melhor resultado foi em 20, só que o tempo computacional gasto para isso foi bem grande. Então, a partir disso, nós vimos aqui que o melhor custo-benefício seria realmente utilizar 10, porque o erro diminuiu muito pouco, enquanto o tempo computacional aumentou bastante. Fizemos, então, agora a gente vai testar a técnica simplicial homológica, para que a gente compare com a evolução diferencial e ver qual das duas a gente dá sequência para o trabalho. Então, lembrando aqui que eu separei em teste e validação. O que nos importa aqui mais é a fase de teste, que é onde que a gente garante que não vai ter overfitting. E nós temos aqui, ó, na fase de validação, na fase de teste, qual foi o melhor resultado? Foi com 50 iterações, nós obtivemos um resultado melhor, com essas características da rede. Então, uma camada, 4 neurônios, função tangente hiperbólica, esse valor de alfa, e o nosso erro total aqui de 42%. 42% é somando todas as variáveis, lembrando disso. Somo vazão, tensão, stick-out e velocidade. Não é erro só de uma variável. Então, tivemos convergência dos resultados, ok. E nosso melhor resultado aqui foi com 50 iterações. E a função logística aqui foi a que teve um desempenho interessante no trabalho aqui de Ding e Razemolina. Só que no nosso caso aqui nós encontramos a tangente hiperbólica. Nós fizemos o mesmo teste com a evolução diferencial. Então,
Com a evolução diferencial, onde nós tivemos o melhor resultado foi com 5.000 iterações, e esse aqui foi o nosso valor de erro. Já analisando a evolução diferencial, nós tivemos aqui 3 camadas, 3 neurônios, função de ativação de logística e esse valor de alfa. Isso nos gerou um erro um pouco menor. E como em outros trabalhos que falam que quando nós temos poucas camadas, a função logística é uma função que é bem presente e tem um bom desempenho. Aqui, agora, quando a gente faz uma comparação entre evolução diferencial e homologia simplicial, nós temos que a evolução diferencial teve os melhores resultados na fase de teste. Então, para cada uma das condições que foram testadas, 50 iterações, 500 e 5.000 iterações. E a partir disso, a gente se destaca, assim como outros trabalhos, que a evolução diferencial tem uma rápida convergência, como em outros trabalhos, e mesmo que o SHGO tenha um tempo computacional menor, isso não gerou o uso dele, porque nós tivemos erros melhores pela evolução diferencial. Agora, partindo, sabendo que a gente está utilizando a evolução diferencial, agora eu vou fazer minha validação cruzada, que é aquele, faço um teste por vez e volto o restante para a minha fase de treinamento. Então, fazendo um teste por vez em 50 iterações, 500 iterações, 5.000 iterações, nós temos resultados similares aqui dos nossos erros e aumento do tempo, aqui a partir do aumento de iterações. Então, temos convergência de resultados. Fazendo a média de cada um daqueles erros, então pegando os 5 testes que a gente fez e fazendo a média de cada um deles, esse é o gráfico que eu estou mostrando aqui, nós encontramos que na validação teve a convergência, então o erro diminuiu à medida com que as iterações foram aumentadas e o tempo aumentou também, o tempo computacional. E quando a gente avalia a fase de teste, aqui nós temos também um valor encontrado com 5.000 iterações. E na fase de teste, nós temos um erro médio de 17,6%. E isso significa que a gente reduz em mais da metade o erro associado ali, provavelmente a metade, a gente reduz o erro associado com a técnica padrão. Então, utilizando a validação cruzada, nos dá uma condição melhor, porque a gente aumenta a nossa quantidade de treinamento. Em outros trabalhos também foi visto a mesma coisa, onde que a validação cruzada também melhora os valores de predição. Aqui, nos nossos parâmetros de arquitetura, qual foi o melhor que nós encontramos? Nós temos aqui, dentre todos os que foram testados, a função logística é a função que mais aparece. A quantidade de neurônios sempre fica entre 2 e 1. A mesma coisa para a quantidade de camadas, na maioria dos casos que a gente viu anteriormente, mas aqui a gente tem um pouco mais de variação nos neurônios para 4. A gente vê que à medida que a gente aumenta as iterações, nós temos a convergência para a nossa função logística, nós temos uma convergência maior também para camadas e neurônios, à medida que a gente aumenta isso. Já o valor de alfa não é um valor que a gente consegue dizer que conseguimos prever uma faixa boa para ele, porque é o valor que mais varia entre esses todos. Na fase aqui de validação, se a gente for testar agora a nossa parte de aumento de dados artificiais, tanto o SDV quanto o Kriging, nós temos convergência de resultados entre os dois, para todas as condições que nós fizemos. Então, o erro diminui à medida que as iterações aumentam. Aqui, a nossa condição de arquitetura que foi definida, ou seja, a condição de SDV apresentou os menores erros
em comparação com o Kriging, na condição de aumento de dados de 50%, então aumentando os dados artificialmente por 50%, o meu erro total foi de 35%, com a função logística sendo encontrada. O tempo também teve uma convergência entre os nossos resultados. O Kriging foi adaptado para a nossa geração de dados, teve uma variação de tempo computacional bem grande entre as iterações que foram utilizadas, só que também apresentou um erro maior. Agora, na fase de teste, que é a fase que nos interessa mais, qual o melhor resultado que nós obtivemos? Foi o SDV 50%. Então, comparando com a técnica de Kriging, é esse que tem o melhor resultado na fase de teste. Lembrando que em teste, eu não preciso ter a convergência do resultado, porque os parâmetros já foram definidos antes. Então, não é garantia que os parâmetros aqui vão ser os melhores para a fase de teste, e por isso também eu não garanto que, com o aumento de iterações, eu também tenho o melhor resultado, porque os parâmetros já estão fixos. E, a partir disso, eu consigo ver aqui que o meu SDV varia de 35% a 38%, já o Kriging, a melhor condição foi 40% e o pior 53%. O SDV mostra melhores resultados, isso também já foi mostrado em outros trabalhos que obtiveram bons resultados. Já a técnica de Kriging, diferindo de um trabalho aí, nós tivemos aí resultados um pouco piores aí em comparação com o outro. Agora, analisando o efeito aumento, qual condição de aumento de dados foi o melhor? Aqui, para se a gente analisar na validação e no teste, nós temos que a condição em que tivemos os melhores resultados foi 50% de aumento de dados. As outras condições aqui, nós tivemos um aumento do erro. Então, o melhor que nós encontramos foi de 50%. Mas uma coisa interessante, se a gente for comparar isso com aquele dataset original, o resultado que nós obtivemos aqui é melhor do que o que a gente obteve com o dataset original. Aqui, ó, então, perdão. Aqui, lá no nosso dataset original, nós obtivemos esse erro de 39,4%, enquanto com o SDV a gente obteve 35,5%. Então, nós melhoramos o erro de predição da nossa rede neural com aumento artificial de dados. Agora, comparando todas as minhas técnicas, na fase de validação, o meu melhor resultado foi a validação cruzada, depois o SDV, otimização padrão, evolução diferencial, depois a otimização com a técnica de homologia simplicial e, por fim, o aumento por Kriging. E na fase de teste, nós temos apenas uma mudança que continua em primeiro lugar o Leave One Out, validação cruzada, depois o SDV, depois a evolução diferencial. Aqui nós tivemos a mudança. O Kriging vai para a quarta posição, enquanto a homologia simplicial fica na última posição. Então, a validação cruzada aqui se mostrou como uma técnica, uma boa alternativa para a gente utilizar quando nós temos poucos dados. E também o SDV se provou eficaz para que a gente consiga melhorar os nossos resultados de predição através da criação artificial de dados. E, por fim, nós fizemos também a comparação com as técnicas de regressão, inicialmente com a regressão linear, em que o melhor resultado foi obtido com a condição SDV 2.5, ou seja, nós aumentamos em 150% o nosso conjunto de dados, e isso significa que o aumento de dados aqui por SDV também melhorou a predição através de regressão linear, utilizando o mesmo erro, e utilizando os mesmos dados para teste também. Nós fizemos aqui o coeficiente de determinação, também para cada um desses parâmetros que foram mostrados. E o Kriging
por outro lado, não obteve bons resultados. Todos os resultados de Kriging obtiveram valores de erros bem maiores do que na condição padrão, com dataset padrão, ou também com SDV. Isso foi para a regressão linear. Agora, para polinomial, nós também temos os melhores resultados para SDV 2.5 e também a condição de Kriging não apresenta os melhores resultados, apresenta uma pior. E fazendo a mesma coisa para a regressão múltipla de Ridge, nós obtivemos também que a melhor condição foi o SDV 2.5, enquanto o Kriging não apresentou os melhores resultados. Na minha tese, eu deixei essa tabela repetida, eu peço perdão, e isso vai ser alterado na versão final. Agora, comparando todas as nossas técnicas, nós temos aqui que o SDV 2.5 foi a melhor, e as técnicas de regressão com melhor desempenho foi primeiro Ridge, depois linear, depois polinomial. A melhor condição, 2.5, enquanto o Kriging não obteve bons resultados. Agora, comparando todas as técnicas, tanto regressão quanto RNA, nós temos aqui que a RNA teve um desempenho superior às minhas técnicas de regressão, aqui é a parte verde, então você vê que são os menores valores de erro em todos os casos. O melhor resultado aqui que nós obtivemos de todos, tirando, é claro, a validação cruzada, foi para aumento de dados de 1.5 com SDV, e enquanto na regressão linear foi de 44%. Aqui a gente teve 35,5% para o SDV e 44,3% para regressão. Então, mesmo que seja um pouco mais complexo, o uso de RNA é justificado aqui. Chega no final, esse é o exemplo do programa que está sendo desenvolvido e a gente está em fase de documentação para registro dele. O soldador entra com os dados do que ele quer para a geometria da solda. Então, a partir disso, ele vai salvar os dados que ele deseja. Salvando os dados, ele me dá quais são os parâmetros de soldagem que ele tem que utilizar para fazer a solda dele. Então, esse aqui são um teste que eu fiz. Eu peguei 5 conjuntos de dados que não existiam ali na fase de treinamento nem validação, coloquei os valores aqui no programa e comparei com os erros reais, né? Então, com os valores reais, e eu obtive os erros. Então, a gente tem erros que vão de 1% em cada parâmetro até 25%. Lembrando que os dados não foram vistos pela RNA e esse material vai ser incluído na versão final da tese. A gente está em fase de documentação para registro. Por fim, agora, chegando na conclusão, nosso objetivo, nós desenvolvemos uma metodologia inovadora para otimizar as variáveis da RNA para a predição de parâmetros de soldagem MAG, utilizando a evolução diferencial para otimizar esses parâmetros. Nós estabelecemos as relações entre entradas e saídas, garantindo que todas as variáveis apresentassem uma correlação significativa. A análise das correlações nos aumentos de dados também confirmou que as mesmas propriedades estatísticas foram levadas para o nosso dataset criado artificialmente no SDV, sendo que no Kriging nós tivemos diferenças. A RNA, a função de ativação logística foi a que mais foi apresentada a partir do incremento de iterações, então ela é a que mais foi vista, enquanto o número ideal de neurônios, na maioria dos resultados, ficou entre 1 e 2, e camadas ocultas também. Nós implementamos a evolução diferencial e comparamos ela com a homologia simplicial, demonstrando uma eficácia superior da evolução diferencial nesse caso. Nós obtivemos uma melhora nas predições com SDV de 10,1% em relação à evolução diferencial simples só com o dataset original, sendo que o Livonaut teve uma redução aí do nosso erro de 55,3%. Aumentar os dados em 50% se provou o melhor desempenho.
E a comparação entre RNA e regressão, o SDV superou o CRIG em todas as condições e teve os melhores resultados. A validação cruzada apresentou a menor taxa de erro que a gente teve entre todas, em 17,6%, destacando essa eficiência. E o nosso estudo sistematizou todas essas técnicas de otimização de RNA, validou a superioridade sobre as técnicas tradicionais e demonstrou também a viabilidade do aumento de dados artificiais, contribuindo, assim, para os avanços em modelagem preditiva. Para trabalhos futuros, nós sugerimos investigar os efeitos das técnicas de geração de dados sintéticos em outras áreas de processo de fabricação, utilizar o nosso mesmo dataset para outras técnicas de inteligência artificial ou otimização, e também utilizar de técnicas de planejamento experimental para geração de datasets simulado e fazer uma predição a partir disso. Os trabalhos que estão sendo desenvolvidos a partir dessa tese estão em avaliação, já passaram por avaliações por pares. Nós estamos esperando a ideia, já faz um ano, que a gente está esperando resposta aí para o nosso artigo. As revistas, os journals aí estão enrolados. Nós esperamos que tenhamos resposta em breve para cada um desses trabalhos. Só foi separado na parte de rede neural e regressões separadamente. Então, são 2 trabalhos sobre a tese. E outros trabalhos que não são relacionados, mas foram desenvolvidos enquanto eu estava aqui na UFO. Um é sobre otimização topológica, outro foi desenvolvido com o professor Luiz também, que é efeito de tratamento térmico em um aço, que contém solda também. Esses artigos já foram publicados. Agradeço aí a todos pela presença aqui na apresentação. Peço perdão pelos 2 minutos extras que eu usei. Agradeço ao UFO pela estrutura, o Grupo LaProSolda também por todo o apoio, CNPq pelos recursos e também o Programa de Pós-Graduação da Engenharia Mecânica. E, além disso, meu agradecimento especial ao meu orientador e todos os professores que fizeram parte aqui da minha vida na UFO. Muito obrigado a todos.